Declaro aberta a 13ª sessão ordinária, dia 20 de março de 2024. Convido a secretária municipal de saúde, Ingrid Alícia, para fazer parte da mesa. Passo para a primeira secretária fazer a leitura do trecho bíblico. Bom dia a todos. O orgulho procede à destruição. A arrogância procede à queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Também. Coloco em votação a ata da 12ª sessão ordinária do dia 19 de março de 2024. Declaro aprovado por todos presentes. Coloco em votação a ata, terceira sessão extraordinária do dia 19 de março de 2024. Declaro aprovado por todos presentes. Não havendo propositura para o expediente, não havendo escrito para a tribuna livre, franqueio a palavra para a secretária de Saúde, Ingrid Alícia, para fazer a apresentação do relatório do terceiro quadrimestre da referência de secretaria, referida à secretaria. Bom dia a todos. Cumprimento a todos aqui presentes na pessoa da presidente Neném, aqui esse mês, em alusão ao nosso mês, né, o mês dedicado à mulher, e já aproveito também para saudar todas as mulheres do município de Itabaianinha. Dizer que é sempre uma alegria a oportunidade de aqui estar para manifestar e demonstrar para toda a população, principalmente para aqueles que foram escolhidos e eleitos pelo povo de Itabaianinha, a transparência dos dados, das informações, das ações realizadas por todos aqueles que compõem o Fundo Municipal de Saúde de Itabaianinha. Como os senhores já sabem, é obrigação de todo gestor estar a cada quadrimestre nesta casa, no que se refere à saúde, demonstrando as receitas e despesas e ações de saúde que foram desempenhadas durante os quadrimestres. Em especial, nesse primeiro quadrimestre, a gente traz não somente o terceiro relatório do quadrimestre, mas também o relatório anual de gestão, para demonstrar para vocês tudo o que foi feito pela saúde, os desafios, as conquistas e o que ainda precisa ser abraçado e realizado. Pode passar. A Secretaria Municipal de Saúde, ela, como já falei, apresentou o seu RAG, o terceiro RDQA, conforme a lei complementar. O RAG ele é um instrumento de elaboração anual, onde nele deve constar tudo que foi detalhado na PAS, que é a Programação Anual de Saúde. Pode passar. Os dados demográficos de Itabaianinha, já falei da última vez que aqui estive, infelizmente, o IBGE
reduziu a quantidade dos nossos habitantes para 40.678, conforme o último censo de 2022. Essa realidade ela não é similar aos dados de cadastro dos agentes comunitários de saúde, que nos revelam um quantitativo superior a esse. Nós temos, mediante o cadastro dos agentes comunitários de saúde, muito mais habitantes do que essa quantidade. Estamos ansiosos, porque esses dados eles refletem diretamente no nosso financiamento. Dentro da instituição saúde, nós temos um financiamento na atenção primária chamado per capita, que ele é influenciado pela quantidade de habitantes do território. O predomínio da nossa população é do sexo feminino. Pode passar. Ainda falando de dados demográficos, continuamos em decréscimo na taxa de natalidade de 7,69, comparado a 2019. O sistema de informação da taxa de natalidade ele é um pouco lento para processar os dados, então nós temos ainda os dados de 2022, onde nasceram 528 bebês por mãe residente de Itabaianinha, e dizer que essa taxa de natalidade ela revela, ela expressa a frequência de nascidos vivos sobre a estrutura da população quanto à idade e o sexo. Dizer também que essa taxa de natalidade ela está associada aos fatores socioeconômicos e culturais da população. Pode passar. Dos dados de morbidades, que são os dados de adoecimento, que gera as internações e necessidade de atendimento, nossa principal causa de internação, mesmo com a baixa taxa de natalidade, continua sendo gravidez, parto e puerpério. A segunda causa de maior internação são as doenças do aparelho digestivo. Nós tivemos 244 internações por essa causa em 2023. Em terceiro lugar, as doenças do aparelho circulatório, que foram 186 internações. E essas internações elas estão geralmente concentradas no que se refere os nossos maiores adoecimentos da parte do sistema circulatório estão relacionados a parada cardiorrespiratória, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca congênita, congestiva, tudo patologias relacionadas ao sistema circulatório. Pode passar. Dos dados de mortalidade. A última informação oficial que nós temos dos órgãos que fazem o consolidado dos nossos dados epidemiológicos é do ano de 2022. Então, de acordo com os dados atuais que foram no ano de 2022, as nossas principais causas de mortalidade em Itabaianinha vêm doenças do aparelho circulatório, que foram essas que eu acabei de citar. Em segundo lugar, as causas externas, que são os acidentes de trânsito, as violências. Em terceiro lugar, as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. E, em quarto lugar, as neoplasias. E quero abrir um parêntese aqui para os senhores, que recentemente foram reunidos os médicos e enfermeiros e odontólogos desse município para discutir o quanto nós estamos com uma taxa elevadíssima de pessoas com câncer em Itabaianinha. Nós temos um estudo de 2017 até o ano atual, crescemos 4 vezes mais no número de pessoas com diagnóstico com neoplasia, sendo que esses dados são do serviço público, do SUS, não são dados associados à rede suplementar e à rede particular. Da rede prestadora de serviço, vinculado ao CNES, nós temos 24 estabelecimentos, sendo que desses 24, 18 estão ligados à administração pública, 4 entidades empresariais, 1 administração estadual, que é o SAMU, e 1 entidade sem fins lucrativos, que é o Hospital São Luís Gonzaga. Ressalto que, no ano passado, a gente criou um CNES, um estabelecimento, que foi a UBS do bairro Caraíbas, e dizer também que, além desses estabelecimentos que são públicos, nós mantemos essa política que não é pública, infelizmente ainda, mas mantemos implantado no município, que é a ecoterapia, que não consigo cadastrar no CNES por não ser uma política pública de saúde. Dos profissionais trabalhando no SUS, tivemos, em 2023, 172 profissionais efetivos, 42 cargos comissionados, 12 médicos pertencentes ao programa Mais Médico e Médico pelo Brasil e 4 servidores cedidos pelo Ministério da Saúde, junto a 106 contratos por tempo determinado. Também ressaltar para os senhores que o fundo possui uma prestação de serviço continuada,
para execução de serviços das áreas de agente de portaria, recepção, engenheiro, trabalhador de manutenção e edificação, oficineiro de artesanato, condutor de ambulância, motorista de carro de passeio, trabalhadores de manutenção e edificação, através do processo licitatório número 8 de 2023, onde foram formalizados o contrato 77, 78, 79 e 104. Pode passar. E aí a gente começa a demonstrar para os senhores as produções dos serviços vinculados à saúde. Dentro do serviço da atenção primária, eu deixei em negrito o terceiro quadrimestre e o total, porque eu estou trazendo agora o terceiro quadrimestre e o RAG. Então, porque são muitos slides, vou falar o total. Foram 27.027 consultas médicas, 17.848 consultas de enfermagem, 15.068 consultas odontológicas, 371.114 visitas domiciliares e 83.868 procedimentos. Pode passar. Dentro do cuidado à saúde da mulher, foram realizados 1.967 exames citopatológicos no diagnóstico do câncer, e aqui também abro mais uma vez um parênteses. Recebi a indicação da vereadora Neném, no sentido de ofertar a carreta da mulher, para que nesse mês a gente pudesse estar ofertando. Foi solicitado ao Hospital do Amor, foi solicitado à SES, mas até o momento não tivemos retorno. No sentido de ofertar mais exames diagnósticos, mamografia e citopatológicos associados à colposcopia. Pode passar. Dentro do cuidado à criança, foram realizadas 6.272 atendimentos às crianças. Também dizer para os senhores que os profissionais foram orientados pela vigilância epidemiológica do número de crianças que faleceram, importante em 2023. Tivemos uma perda, infelizmente, representativa de crianças, mesmo ofertando esse número de atendimento. Houve 2 treinamentos de saúde da criança, mas, infelizmente, nós tivemos, por conta daquelas infecções respiratórias, perdas importantes de algumas crianças no município de Itabaianinha em 2023. E já chamamos a atenção dos trabalhadores a esse dado, junto à epidemiologia. Na saúde bucal, tivemos 12.073 consultas, 2.588 exodontias, que é o dado que a gente, quanto menos, melhor, que são as extrações, 23.645 procedimentos e 3.861 pessoas em Itabaianinha tiveram sua primeira consulta odontológica, totalizando 42.167 procedimentos de saúde bucal. Dizer para os senhores também que, em 2023, nós ampliamos mais 2 equipes de saúde bucal em Itabaianinha. Nos dados da equipe multidisciplinar, que é a equipe do NASF, nós ofertamos 1.023 atendimentos de nutricionista, 2.257 de psicologia, 1.080 de fisioterapia, 2.099 de fonoaudiólogo e 870 da assistente social, que são os trabalhadores que compõem essa equipe. Pode passar. Aqui, dentro da política das ações da saúde do trabalhador, foram realizadas 18 ações em vários âmbitos, em cerâmicas, nos estabelecimentos de saúde, em oficinas de costura, em diversas localidades para promover a saúde do trabalhador. Deixar bem claro que essas ações não foram realizadas apenas nos órgãos públicos, mas em instituições também privadas do município, porque é a responsabilidade nossa atingir toda a população. E aí uma ação que aconteceu com os trabalhadores lá no povoado Ilha. Dos dados da vigilância em saúde, ano passado, nós começamos com relação ao risco de dengue, com 4,4 no primeiro bimestre, em alto risco, e finalizamos em baixo risco, em 0,8, com relação às análises do LIRA. Pode passar. Dentro também das ações de vigilância em saúde, que são ações realizadas pelos agentes de combate a endemias, foram administradas 1.859 doses de vacina em cães e 1.650 em gatos, contra a raiva. Dentro dos dados da vigilância sanitária, que compõem também a vigilância em saúde, foram realizados, no terceiro quadrimestre, 184 ações de promoção e prevenção à saúde e 22 procedimentos com finalidade diagnóstica, totalizando 206 ações da vigilância sanitária. Dentro do Serviço de Atenção Psicossocial, o CAPES, foram 7.367 atendimentos realizados pelo CAPES no ano 2023.
assistência farmacêutica. Nós possuímos no município de Itabaianinha a farmácia básica, no CESP, onde os senhores vão ver que 60.989 atendimentos foram realizados no CESP. Esses atendimentos estão relacionados à oferta de medicamento. No povoado Ilha, 2.605, povoado Patu, 2.862, povoado Dispensa, 1.532, povoado Jardim, 2.714, na Poxica, 2.264, no povoado Alto, 1.204, totalizando 74.190. Esses dados eles estão no sistema Horus, que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Dentro da oferta de cuidado do Núcleo de Especialidades, que foi criado e idealizado no sentido de ajudar na demanda reprimida da programação pactuada e integrada, foram ofertados no território de Itabaianinha 665 consultas em dermatologia, abrindo um parêntese aqui importante, com oferta de procedimento cirúrgico e coleta de biópsia de pele. Abri aqui mais um parêntese, dizer para os senhores que é um ganho para Itabaianinha essas cirurgias com retiradas de câncer no território, com diagnóstico e cura durante o tratamento. Dentro do fluxo da PPI, é muito difícil a gente conseguir agendar em Aracaju essa realização desse procedimento, inclusive conseguir o profissional que tem habilidade para realizar esse tipo de cuidado. 445 consultas em cardiologia, 660, um número menor, porque no mês de novembro o cardiologista desligou do município, mas esse ano a gente já conseguiu um novo cardiologista. 663 consultas em otorrino, 363 em ortopedia, também houve o desligamento do profissional no segundo semestre, e já estamos em busca, um profissional já demonstrou interesse, estamos providenciando o credenciamento. 386 consultas em pediatria, porque o credenciamento do pediatra já foi no segundo semestre e ele está vigente, permanece conosco. 423 consultas em ginecologia, 449 em endocrinologia, 490 consultas em psiquiatria, 1.305 atendimentos em psicopedagogia e 1.773 em psicologia clínica. Esses atendimentos estão relacionados às crianças com deficiência lá no núcleo de especialidades, do psicopedagogo e da psicóloga clínica. Aqui também os procedimentos do programa Melhor em Casa, que no total foram 1.308 consultas médicas, 2.319 consultas de enfermagem, 550 do fonoaudiólogo, 1.320 da fisioterapia, 169 atendimentos da farmacêutica, 672 de nutrição e dos profissionais de nível médio de enfermagem, 3.821. Pode passar. Núcleo, sim. A educação permanente, no segundo quadrimestre do município, iniciou as atividades do convênio, que foi celebrado com a FUNESA, que é a Fundação Estadual de Saúde. E, no ano de 2023, o NEPES realizou 10 capacitações presenciais e 20 capacitações remotas. Dentro da execução orçamentária e financeira, de acordo com o RREO do sexto bimestre, em 2023, a dotação autorizada e atualizada para a saúde foi de R$ 33.732.784,78. Foi empenhado R$ 33.613.925,78. Liquidado R$ 32.821.389,70. E despesa paga R$ 32.591.106,40. A diferença da despesa paga para a liquidação está relacionado aos restos a pagar não processados de execuções de obra e outras situações que permanecem ainda acontecendo dentro da estrutura do orçamento 2024. Das despesas. Dentro das atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, da ação 2033, o gasto com pessoal foi de R$ 3.276.948,18. Em diária, R$ 6.640. Material de consumo, R$ 726.421,99. Material de distribuição gratuita, e aqui estão os medicamentos, a fralda e os suplementos. 236.000, não, desculpe, medicamento não, fralda e suplementos nutricionais.
236.645,70. Abri um parêntese de que essa distribuição de suplemento e de fralda é um diferencial de Itabaianinha e que é feito com recurso próprio. Não há financiamento federal nem estadual para esse tipo de oferta. Serviços de consultoria, 50.832. Serviço de terceiros, pessoa física, R$ 208.095,70. Terceiro jurídico, aí estão os especialistas do núcleo de especialidades, porque eles estão vinculados ao Fundo Municipal através do credenciamento, onde pagamos por consultas realizadas. Foi gasto R$ 313.320,95. E serviço de tecnologia da informação, pessoa jurídica, R$ 90.995,23. Dentro do bloco da atenção primária em saúde, com pessoal, R$ 9.809.645,59. Material de consumo para atenção primária, R$ 1.177.607,60. Material de distribuição gratuita, R$ 154.860. Serviço de terceiro, pessoa jurídica, R$ 199,80. Não, acho que é 51 mil. Não, é 5 mil mesmo. O 8 deveria estar lá no zero. Pode passar. Dentro da média complexidade, onde aqui a gente fala de CAPES e Melhor em Casa. Despesa com pessoal, R$ 817.169,17. Material de consumo, R$ 458.685,18. Outros serviços de pessoa jurídica, R$ 8.229.589,99, que aqui está o Hospital São Luís Gonzaga. Manutenção da assistência farmacêutica, distribuição gratuita. E aqui eu queria chamar bem a atenção dos senhores. O município teve a despesa de R$ 834.473,79 com medicamento. Em seguida, os senhores vão ver as receitas, como que as receitas não acompanham as despesas. Manutenção da vigilância epidemiológica ambiental. Também quero demonstrar com detalhe, queria que os senhores prestassem bem atenção, à despesa com pessoal da vigilância epidemiológica, R$ 1.262.856,24. Em seguida, os senhores vão ver qual é a receita desse bloco, qual a diferença que existe financeira entre despesa e receita para esse bloco da vigilância epidemiológica. Material de consumo, R$ 164.260. Da vigilância sanitária também, queria que os senhores prestassem bem atenção a esse número, R$ 207.921,06 foi pago para os trabalhadores da vigilância sanitária, que abre um parêntese, que o quantitativo é bem reduzido, mas para que os senhores analisem e observem o quanto foi gasto e o quanto se recebe para esse bloco de atenção e cuidado no município. E de material de consumo, R$ 12.384. Pode passar. Dentro da aquisição de material e equipamentos permanentes, R$ 174.288,32. No bloco das obras e construções, R$ 257.354,58 foi pago em 2023. Em relação ao bloco do Covid, foi gasto com pessoal R$ 51.938,04 relacionados aos auxiliares de enfermagem, que foram contratados para a gente melhorar a nossa cobertura vacinal relacionada ao Covid e as ações também de combate ao vírus que emergiu no segundo semestre, mas, graças a Deus, vamos muito equilibrados e estáveis com relação ao Covid. Material de consumo, R$ 196.630. Um total de R$ 28.775.561,32 em despesas em saúde em 2023. Pode passar. Das receitas, nós recebemos o aporte de R$ 11.543.826,75 de recursos próprios, são recursos oriundos do Tesouro Municipal. Da atenção primária, nós recebemos do PAB fixo, relacionado ao pagamento do piso do agente comunitário de saúde, R$ 2.175.672. Esse foi a receita que a gente recebeu. E da atenção primária, R$ 5.853.406,04. Se os senhores somarem aí da atenção primária, o que recebeu e o que pagou do pessoal, os senhores vão ver o déficit.
De incremento da atenção básica, no ano 2023, o Fundo Municipal de Saúde Itabaianinha recebeu apenas uma emenda para a atenção básica de R$ 224.532, apenas essa. Dentro do bloco do teto MAC, que é o bloco da média complexidade, recebemos 970 mil do deputado federal, onde esse valor acaba esse mês. Esse valor do incremento MAC foi utilizado no pagamento dos 2 ônibus que viajam diariamente para Aracaju, foi utilizado no pagamento do veículo que transporta a hemodiálise, a van, e faz o transporte também das pessoas que possuem o diagnóstico de glaucoma, e outras cirurgias dos programas foram transportados também, tanto o Enxerga Sergipe quanto o Opera Sergipe. E, infelizmente, esse dinheiro acaba esse mês e já vamos começar a utilizar recurso próprio nessas despesas que acabei de falar para os senhores. Recebemos, na média complexidade, no que se refere às ações do CAPES, Melhor em Casa, e os serviços de média complexidade, que são fisioterapia, exames e procedimentos, R$ 2.116.210,98. Aqui eu queria que os senhores observassem muito bem. Da Vigilância em Saúde, o fundo recebeu R$ 635.275,87, sendo que somente com o pessoal nós gastamos mais de R$ 1.200.000 relacionado ao pagamento dos agentes de combate a endemias. Isso só foi possível porque o governo disponibilizou para todos os fundos do Brasil a utilização de recursos parado em conta. A gente reprogramou esses saldos e conseguiu manter esses agentes de combate à endemia até o mês de dezembro. Senão, além de recursos próprios que foram utilizados também para o pagamento desses agentes de combate a endemias. Da vigilância sanitária, os senhores viram que a despesa era mais de 200 mil e a gente recebeu 25.440 para realizar ações de vigilância sanitária no território. Também queria que os senhores prestassem bem atenção. A União enviou para a Itabaianinha 275.568 para assistência farmacêutica. E eu demonstrei para os senhores que a gente gastou mais de 800 mil com a oferta de medicamento no território. Foi utilizado receita estadual, que eu vou demonstrar já já para os senhores, mas não chega nem a 100 mil. Foi realizado receita de recursos próprios e também um valor mínimo de 200 mil que estava parado em conta de saldos anteriores de outras gestões para aquisição, para a gente conseguir ofertar 800 mil. Abro esse parênteses e demonstro porque, no futuro, esse fundo vai ter dificuldade na oferta de medicamento no padrão que vem para a população se os financiadores de medicamento não reverem os valores que hoje são repassados para os fundos, e falo isso a nível de Brasil. Por isso que a gente encontra muitas pessoas falando que a farmácia básica de Itabaianinha ela é ampliada, ela possui uma quantidade de medicamentos maior do que os municípios circunvizinhos, justamente porque nós temos um déficit de financiamento na assistência farmacêutica. Na gestão do SUS, que é o bloco que veio o dinheiro do auxílio financeiro complementar da enfermagem, nós recebemos R$ 582.439,40. Pode passar. Do apoio extraordinário ao Covid, não veio nada, zero. Também de apoio financeiro extraordinário, zero. Aí está, como eu falei, 98.950 recebemos do Estado, e deixar claro para os senhores que o único financiamento que o Estado faz para Itabaianinha é assistência farmacêutica, no ano 2023 não chegou nem em R$ 100 mil, e a transferência para o Hospital São Luís Gonzaga, num montante de R$ 3.967.840,16. Esse é o único financiamento que o governo do Estado faz para o Fundo Municipal de Saúde de Itabaianinha, totalizando uma receita de R$ 29.009.161,28. Pode passar. Como falei para os senhores, o Tesouro Municipal investido em saúde foi de R$ 11.832.9,64, importando um percentual de 19,64% de investimento em ações e serviços de saúde. Vou abrir também um parêntese. A lei diz que o gestor, o executivo, o prefeito municipal deve investir 15% em saúde. Em 2023, foi investido 19,64% em ações e serviços de saúde. Pode passar.
do piso da enfermagem, como falei, recebemos R$ 582.439,40. Aos profissionais vinculados ao fundo foi pago R$ 279.218,58 e aos profissionais vinculados ao São Luís Gonzaga, porque o recurso vem para o fundo municipal e a gente transfere, foi transferido R$ 204.325,68. Esse mês agora foi paga a indenização de diversos trabalhadores da enfermagem, porque nós preparamos o RAP até o dia 13, a folha acontece até o dia 23, 25, a folha é enviada para o financeiro, e a gente estava com dificuldade de pagar em tempo real o piso da enfermagem, visto que a portaria é publicada geralmente no final do mês e a transferência do recurso também. Pode passar. Das auditorias, ainda continuamos na auditoria do Tribunal de Contas do Estado, relacionado ao pessoal, continua em andamento, não tivemos a resposta, porém, em 2022, em maio, a secretária do Controle Interno iniciou a auditoria, onde recebemos um certificado de regularidade com relação às ações de recursos humanos. Pode passar. Das análises e considerações. Os desafios e experiências da gestão continuaram a ser vivenciados em 2023 para otimizar a atenção primária, que é a nossa porta de entrada. Do planejamento e gestão dos trabalhos de gerenciamento, vivenciamos ativamente o ciclo de melhorias, com monitoramento, análise e reconduções sempre que necessário. A transparência das informações foi um ponto forte de melhoria e ampliação no portal de transparência do município. Hoje, os senhores podem acessar o portal de transparência do município, onde lá os senhores vão encontrar as informações relacionadas à oferta de medicamentos e as ações e serviços de saúde que são ofertados na atenção primária. Pode passar. E as nossas ações de destaque de 2023 foram inúmeras visitas técnicas que foram realizadas nas unidades básicas de saúde no sentido da aquisição de mobílias, equipamentos e das reformas das unidades, aquisição de equipamentos para armazenamento das vacinas de rotina e Covid, o fórum sobre o uso racional de medicamentos, a implantação do cuidado farmacêutico no Centro José Nailson Moura, a celebração do convênio com a FUNESA, a aquisição do veículo tipo ambulância, que foi aquela Ranger, o credenciamento de exames bioquímicos para reduzir as filas de espera, abra aqui um parênteses, utilizamos uma emenda estadual de uma deputada para resolver os exames que estavam reprimidos na central de regulação, onde foi investido R$50 mil para reduzir essa fila de espera. Ampliamos mais uma estratégia de saúde da família, como já falei, no bairro Caraíbas, mais 2 equipes de saúde bucal, mantivemos o serviço da ecoterapia, mesmo não sendo política pública, pode passar. Entregamos fardamento para os servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde e cadastramos proposta no novo PAC da construção de 2 novas UBS para Itabaianinha, um centro de atenção psicossocial e odontomóvel. Abri um parênteses aqui que já tive a resposta. Foi aprovada a construção das 2 novas UBS, onde uma será construída no povoado Jardim e a outra no povoado Caraíbas. Também vamos adquirir um odontomóvel. Itabaianinha vai ganhar um odontomóvel. E recebi a informação ontem da assessora de um deputado que, possivelmente, Itabaianinha também vai conseguir a construção do CAPES, que ainda não saiu na portaria do novo PAC, mas está em tramitação e, possivelmente, vamos ganhar também a construção do novo CAPES. Intensificamos busca ativa de vacinação, realizamos campanhas de vacinação, parabenizar a todos que compõem a rede de imunização de Itabaianinha. Foi feito monitoramento rápido de vacina, monitoramento de cobertura vacinal. Pode passar. Convênio com a Brinc, no sentido da redução da mortalidade infantil e materna, como falei para os senhores, infelizmente, ano passado, a gente teve um número superior a 2022 de óbito infantil. Foi celebrado esse convênio do município de Itabaianinha com a Brinc. Estamos ainda em construção e com várias ações e atividades sendo realizadas para a gente combater essa mortalidade infantil e materna precoce. Foram realizadas inúmeras investigações de óbito infantil, fetal, materno em mulher em idade fértil, que é uma obrigação nossa realizar essas investigações para que seja claro para a sociedade por que aconteceram esses óbitos. Foram encerradas várias fichas de notificações dentro do prazo, que é estabelecido 90 dias. Inúmeras ações foram realizadas de combate à dengue. Como demonstrei para os senhores, o nosso LIRA ele foi em decréscimo de alto risco para baixo risco. Foi realizada a campanha de vacinação antirrábica, porta a porta, tanto na zona rural quanto na zona urbana.
A campanha também de ampliação e oferta de exames para ectossomose, sabemos que Itabaianinha é endêmico para a ectossomose. Fizemos também, como disse para os senhores, ações de combate ao Covid, começaram a surgir alguns casos no segundo semestre, intensificamos ações nas escolas, nos estabelecimentos e no laboratório municipal, no estabelecimento de saúde. Foram entregues kits de higiene bucal, abro um parênteses, um kit de alta qualidade, com escovas dentárias, flu e pasta de dente. Escovação supervisionada com aplicação de flu em várias ações do PSE e nas unidades básicas de saúde. Os alunos e as comunidades foram mobilizados mobilizaram uma passeata para a prevenção à saúde mental. Pode passar. Foi elaborado um fluxo com relação aos atendimentos especializados. Nós descentralizamos, a população ia para a UBS, vinha para o núcleo para a central de regulação e voltava para o núcleo de especialidade. Então, a gente reduziu esse fluxo. Hoje, a população vai à UBS, é avaliado pelo médico clínico lá da unidade básica de saúde, e o médico identifica a necessidade do atendimento especializado, e esse paciente já é direcionado ao núcleo de especialidades, onde lá ele tem agendado a sua consulta. Também fizemos ação de promoção e prevenção, como falei, da saúde do trabalhador nas unidades básicas de saúde. O Abril Verde foi realizado no Sindicato dos Trabalhadores com relação à conscientização de acidentes de trabalho. Tivemos um psicólogo do Sereste falando sobre saúde mental com os profissionais da SMTT, porque trabalhamos em rede com todas as secretarias do município. Foram realizadas ações de promoção e prevenção também para trabalhadores de fábrica de moda, como já falei, vacinação e panfletagem sobre acidente de trabalho com funcionários de cerâmicas, ampliação de atendimento odontológico noturno na Unidade Básica de Saúde, CESP Maria Francisca Carlos Roberto, que é a conveniência. Nós recebemos muita reclamação da população do Sítio Pereira com relação ao acesso ao atendimento odontológico. E, como o CESP e a Maria Francisca já estavam com uma demanda importante, nós ampliamos o horário da conveniência, que é o Carlos Roberto, para que essa população fosse atendida com relação ao atendimento de saúde bucal. E aqui, demonstrar para os senhores, através da nossa página do Instagram, que é a página de Saúde Itabaianinha, diversas imagens comprovando tudo o que falei das ações de destaque do município. Então, aí está a página. Se os senhores puderem seguir, é uma alegria para nós, onde os senhores vão evidenciar nossas ações e serviços são ofertados diariamente para a população dessa cidade. Aí está a entrega dos fardamentos para os agentes comunitários de saúde, o dia D da vacinação com as crianças. Pode passar. Abri aqui um parênteses para parabenizar as ações realizadas pelo pessoal do CAPES. Aí estão os usuários do CAPES, em parceria com a educadora física da Dodó Saúde, onde eles tiveram essas ações, essa aula de hidroginástica para a reabilitação deles. Dizer para os senhores que estamos preparando a piscina do núcleo de especialidades para que esses serviços não parem, eles continuem. As ações de alimentação infantil, de oferta de educação em saúde relacionada aos nutrientes, capacitação de feridas com relação a curativos, mais ao lado direito, pode passar, com os auxiliares de enfermagem. Dentro da saúde do trabalhador, oficinas de cuidado à saúde do trabalhador. Ao meio, as atividades realizadas no núcleo de especialidades pela fonoaudióloga com as crianças. A campanha de vacinação antirrábica, como foi falado, a administração aí de vacina. O Janeiro Branco, a ação do CAPES. Outubro Rosa, as ações de controle à dengue. A capacitação sobre acolhimento, que foi uma ação realizada através do convênio que foi celebrado com a FUNESA, à esquerda. O cuidado farmacêutico, como falei, que foi instituído lá no CESP, pela farmacêutica Thais. As ações do serviço de ecoterapia. Atendimento noturno odontológico, lá na conveniência. Itabaianinha, infelizmente, foi identificado o município com o maior número de câncer de saúde, câncer bucal. Então, nós recebemos essa informação do Estado e providenciamos capacitação em todas as UBS sobre a busca ativa e captação precoce dessas pessoas para que a gente trate o quanto antes.
Capacitação sobre a atualização cadastral dos agentes comunitários de saúde, para que eles mantenham em dia os cadastros de forma informatizada. E a parceria que a saúde sempre faz com a assistência, onde trabalhadores do CRAS, do CREAS, vão, através do agente comunitário de saúde, para a comunidade, para passar informações importantes, pertinentes aos serviços que eles ofertam, de benefícios eventuais, Bolsa Família. À direita, a parceria que a gente também tem com a educação, onde algumas escolas que estão desativadas foram cedidas para que a saúde preste atendimento. Aí, a Escola da Água Boa, na região do povoado Patu, onde acontece semanalmente. Toda semana é ofertado cuidado de saúde nessa escola. E, no centro, cuidado do programa Melhor em Casa. À esquerda, ações do programa Saúde na Escola. Ao centro, o fórum, que falei, do uso racional de medicamentos, que foi um sucesso. O feedback dos trabalhadores foi muito bom com relação a esse fórum. Será realizado um outro esse ano. As ações, demonstrando a ação também da vigilância sanitária na feira. E o São João da Ecoterapia, o dia D da vacina contra a gripe. Deixei por último, como imagem, para demonstrar a sensibilidade do Fundo Municipal de Saúde de Itabaianinha com relação a essa causa que tanto sofre com relação às políticas públicas de forma geral no nosso país, e dizer que vacina é nosso lema, vacina é nossa palavra de ordem, e estamos sempre focados em deixar em dia a cobertura vacinal para que a nossa população não venha adoecer de doenças que já são erradicadas no nosso país. Pode passar. Só tenho a agradecer a cada um dos desafios que me trouxeram até aqui, que me fizeram crescer e aprender tantas coisas, e a todos que fazem o Fundo Municipal de Saúde Itabaianinha, sem jamais esquecer de louvar a Deus por tantas bênçãos e graças que nos motivam, fortalecem e nos sustentam diariamente no cumprimento de nossa missão. E esse é nosso slogan, eu faço parte desse Exército Saúde dentro do município de Itabaianinha. Muito obrigada. Vou franquear a palavra a alguns vereadores que quiserem fazer alguma pergunta, só referente à pauta que ela acabou de falar. Bom dia. Bom dia, senhora presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, na qual quero deixar meus cumprimentos aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Desejar aqui boas-vindas à nossa secretária Ingrid, que vem prestando um belíssimo trabalho à sociedade de Itabaianinha, na qual sempre destaquei aqui na minha fala a importância do seu trabalho, que é a única secretária que vem a esta casa prestar contas, não só aos vereadores, como à sociedade. Então, seja sempre bem-vinda ao Poder Legislativo, secretária, porque a gente fala da nossa saúde, que é um exemplo para o nosso município e, por que não, para o nosso Sergipe. Continue sempre dessa forma, e agora com essas duas UBS que vêm para o nosso município, que é de grande importância para a nossa população, o carro odontológico, né, que vai... Odontomóvel, me desculpe, outro serviço que será importantíssimo para a nossa população. Então, eu parabenizo pelo seu trabalho e conte sempre com esta casa, que estará à disposição para contribuir com a nossa gente. Meu muito obrigado. Senhora presidente,
Bom dia a todos. Um bom dia especial hoje, em nome da minha esposa Stephanie, que está aqui presente, sempre me acompanhando, sempre me dando apoio. Primeiro, eu queria parabenizar a nossa secretária Ingrid pelo belíssimo trabalho, que a gente sabe, nem Deus agradou a todos, imagine nós. Parabéns pelo 3 anos e 3 meses à frente dessa pasta. Com fé em Deus, iremos vencer. Minha pergunta, minha secretária, é com relação às doenças que estão com relação a arboviroses. O que é que a senhora podia explanar com relação a esse assunto para a gente e para a população de Itabaianinha? Bom dia a todos. Bom dia, nobres. Com relação às arboviroses, que são as doenças de dengue, chikungunya e zika, causadas pelo Aedes aegypti, graças a Deus, nós estamos em clima confortável e índices controlados. Falo com segurança por quê? Porque os dados do LIRA, que são aqueles dados que eu demonstrei de 2023, esse ano já foi realizado pelos agentes de combate à endemia, 2 LIRAs. Os LIRAs são feitos a cada bimestre. Então, foi realizado um em fevereiro e foi realizado outro agora em março. Pela iminência do tema, a gente adiantou o LIRA do segundo bimestre, que deveria ser feito em abril. O primeiro deu 1,5, 1,2 e o segundo agora 1,5. Esse dado diz respeito a médio risco. Passou de 1,0, já não pode ser considerado baixo risco, já é considerado médio risco. Qual a minha garantia com relação a esse LIRA, que é um trabalho realizado pelos agentes de combate a endemias? Os dados da vigilância em saúde. Quem que constrói esses dados da vigilância em saúde? Os trabalhadores das unidades básicas de saúde e os trabalhadores da rede de urgência e emergência. Eu vou ao hospital, eu vou à unidade básica de saúde, eu demonstro sinais e sintomas relacionados à dengue, o profissional me notifica e solicita exame. Esse exame é realizado pelo laboratório municipal, onde é constatado se dengue, se zika, se chikungunya. O município de Itabaianinha, no momento atual, possui apenas um caso de chikungunya, 2 de zika e 3 de dengue, apenas, com resultado de laboratório municipal. Os dados da vigilância em saúde, que são os dados de notificação e de resultado de exames laboratoriais, são dados que estão similares e dentro do que é identificado pelos agentes de combate à endemia na análise do LIRA. Então, Itabaianinha, graças a Deus e aos esforços daqueles que fazem a vigilância em saúde, a todos os trabalhadores da rede, e a responsabilidade e consciência da população, não posso deixar de falar isso aqui jamais, a gente depende muito da ação das pessoas, no sentido de abraçar as orientações, para que não tenhamos locais que disponibilizem situações que propiciem o surgimento do mosquito. Graças à conscientização da população e o trabalho daqueles que compõem a rede de saúde, estamos em controle com relação às arboviroses, no momento. Bom dia a todos. Bom dia, público presente, todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais e aos nobres colegas vereadores. Quero aqui parabenizar a nossa secretária Ingrid por a vinda dela a esta casa para a apresentação dos relatórios anuais. É o seguinte, Ingrid, eu quero falar aqui a você que sobre a sua capacidade. Não é à toa que você chegou até aqui. Continue sendo dessa forma. O núcleo de especialidade é uma referência hoje, com recursos próprios. É sinal que o nosso dinheiro, nossos impostos estão sendo bem direcionados. Isso parte da senhora, que é a gestora da pasta. Quero parabenizá-la pelo novo CAP, se Deus quiser, vai dar certo. Tenho fé em Deus, que a gente está necessitando mesmo, a gente passa na rua e vê que tem algumas pessoas com problemas mentais, que às vezes procuram um acolhimento e às vezes não encontram. As 2 unidades básicas de saúde também serão muito bem-vindas, a gente agradece demais mesmo, porque necessitamos.
né? Parabenizo também a senhora pela união da senhora com as outras secretarias, que é muito importante, muito, todas as secretarias têm que se unir com a saúde, porque faz parte, é um núcleo, né? Inclusive, eu vi recentemente uma ação da educação referente à dengue, né? Muito bonita, parabéns, quando eu vi, eu fiquei muito feliz, e se as crianças estão conscientizando os adultos, né? Então, não podemos deixar passar, tem que parabenizar, porque é justo. E também a piscina do núcleo, fiquei muito feliz também, quando eu vi, os usuários também vão, ou do CAPS, né? Vão usar, né? Então, a ecoterapia é um exemplo, show de bola, não é todo município que temos, também com recurso próprio, é isso? Então, parabéns. E eu tenho, assim, 2 perguntas para fazer para a senhora souber responder, souber não, né? Assim, nós tivemos recentemente devolvidos pelo Estado inúmeros procedimentos, pelo que eu estou sabendo, pelo governo do Estado. Sim, foram consultas devolvidas, né, exames, cirurgias, assim, eu queria saber, assim, o que é que a senhora tem para informar a gente, né, o que é que está acontecendo. E a outra é se a senhora, como já falou que tem alguns estudos, se já tem alguma resposta sobre essas causas das mortes infantis, né? Quais são as principais causas dessas mortes infantis? Além das perguntas, eu vou fazer uma menção que eu não fiz, porque também eu tratei de 2023, mas a gente reinaugurou a UBS Dispensa, no mais tardar, final de abril, não vai chegar isso, mas acredito que a gente, infelizmente, vai passar março, mas em abril também será reinaugurada a Maria Francisca, vai ser reinaugurada. Possivelmente, eu estou dependendo da agenda do prefeito, mas possivelmente, próxima semana, já será dado ordem de serviço da reforma da Puxica. A Puxica já mudou. Possivelmente, próxima semana, a gente dá ordem de serviço. Possivelmente, segunda semana do mês de abril, a gente também já vai dar ordem de serviço da UBS do Povoado Ilha. Estou fazendo malabarismo para a gente dar ordem de serviço do CESP, porque, infelizmente, a casa que a gente utiliza hoje para Maria Francisca, o proprietário não tem interesse mais em alugar, e é uma casa com bastante cômodo que poderia abraçar os trabalhos que são executados no CESP. Então, estamos com a ideia de levar as 2 equipes de saúde da família do CESP para onde nós estamos hoje, na secretaria, para não tornar distante, descentralizado. Então, fica na Secretaria de Saúde a central de regulação, que é imprescindível, onde marca exames, vou responder, e a marcação de passagens, o transporte. E nós, RH, administrativo, atenção primária, vamos descer, possivelmente, para Caraíbas, onde lá vai ficar a parte administrativa e o atendimento à população do CESP vem para a parte ali onde está a secretaria. Vamos tentar levar do CESP a parte de imunização para a nova Maria Francisca. Vamos tentar levar do CESP a farmácia básica também para a nova Maria Francisca. Na nova Maria Francisca, os senhores vão conhecer, tem uma área no fundo do estabelecimento, uma área ampla, que a gente idealizou, que era um espaço onde ficava muito matagal e algumas frutas, e plantava algumas coisas, uma horta lá, e a gente idealizou um local que a gente não tinha para as ações da educação permanente, de palestras, capacitações, ações do odó de saúde. Então, é um espaço muito bonito, tem um palcozinho amplo. Então, a gente vai tentar acomodar a vigilância sanitária e epidemiológica nesse local. Estou para dialogar com o hospital, para ver se a gente consegue deixar, por enquanto, o programa Melhor em Casa lá no hospital, e isso é bastante positivo, porque o hospital tem espaço, a gente vai tentar um diálogo com eles, porque vocês sabem que as altas elas são direcionadas ao hospital. Então, se o hospital recebe uma ligação de uma alta, o programa já está ao lado e ele já vai identificar se há necessidade de acompanhar esse paciente, se ele é acamado, se ele precisa de cuidado domiciliar, como também, se ele precisa do transporte das ambulâncias, já está ali ao lado para transportar os pacientes com relação à realização de raio-x e avaliações que eles fazem em instância Aracaju de algumas cirurgias ortopédicas, quando eles estão acompanhados pelo programa, o programa pede esse tipo de transporte. O laboratório municipal é o que eu estou estudando, onde colocar o laboratório municipal. Os senhores vejam que dificuldade que é reformar essas unidades. É um sofrimento.
E estou tentando uma casa no povoado Muquem, para que a gente possa também, o quanto antes da ordem de serviço, porque eu já assinei contrato de reforma da UBS da Patu, mas para retirar os trabalhadores da Patu, eu preciso encontrar um lugar que a gente não pode parar a oferta de serviço de saúde. Então, fazer esse parênteses aqui importante que eu esqueci. Com relação à PPI, uma situação polêmica, dolorosa e grave, o Estado de Sergipe está atravessando. Não é Itabaianinha, é o Estado. Há muito tempo que a Prefeitura de Aracaju vem sinalizando para o governo do Estado que ela estava sem condição de aporte financeiro dos municípios na execução da PPI. O que é PPI? Programação Pactuada Integrada. O que é isso? Os procedimentos de saúde, os serviços de saúde que não existem aqui no território, que não existem nos municípios para que eles tenham capacidade técnica de ofertar, são pactuados para que sejam realizados nas regionais e na capital do Estado, visto que a capital é o município que agrega a maior capacidade de tecnologia e oferta desse serviço no sentido de média e alta complexidade. Então, todo município tem uma parte financeira alocada tanto para o Estado, o governo do Estado, quanto para a capital do Estado, porque por ser o município com maior capacidade técnica de ofertar esse serviço. Essa PPI ela foi discutida muito tempo atrás, é polêmica, é dolorosa, porque vocês sabem, se não sabem, eu vou atualizar, a tabela SUS é muito defasada. O SUS disponibiliza para esses entes, e para mim também, um valor muito fora da realidade. Então, eu recebo R$10 para pagar uma consulta de um especialista. A consulta mais do credenciamento, a consulta mais em conta que a gente tem é R$70. Então, a contrapartida de RP é R$60. A consulta do psiquiatra e do neuro é um valor bem mais superior do que esse. Então, o que acontece? O município de Aracaju se posicionou no final do ano passado. Vem falando, e no final do ano passado se posicionou. Bloqueou o sistema. Bloqueou o sistema chamado IDS. Lá na Central de Regulação, Luziandra usa 2 sistemas. O ACONI, que é o sistema do Estado, e o IDS, que é o sistema da Prefeitura de Aracaju. Nesse sistema, por exigências dos órgãos de controle, é informatizado e lançado todo tipo de procedimento. Uma ressonância, tomografia é lançado no sistema, e o sistema que vai liberando de forma democrática e transparente a liberação desses procedimentos. Aracaju, simplesmente, no mês de novembro, travou o sistema. Travou por completo. Não marcava nem autorizava. Não, minto. Aracaju, em novembro, informou, começou a reduzir a oferta e, em janeiro, travou geral. O Estado parou. E também deixar claro para os senhores que os procedimentos que nós colocávamos no IDS, eles tinham uma resposta mais rápida. Os procedimentos que a gente coloca no ACONI, que é o sistema do Estado, ele é lento. Tem procedimentos lá que tem 3 anos esperando uma liberação. Tem 2 anos esperando uma liberação. Então, houve uma reunião dos secretários municipais em Aracaju, no C4, uma reunião polêmica, de muita discussão, onde alguns secretários que entendem da PPI se posicionaram, alguns se retiraram até da Assembleia. Também dizer para os senhores que o SUS passa por uma dor, que é a rotatividade de gestores. No Estado de Sergipe, a rotatividade, os senhores podem procurar e saber aí nos municípios, é enorme. Secretários que ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, saem, troca, porque não suporta a carga. Sem Deus não vai. E aí, grande parte deles não tinham conhecimento para discutir a pauta, e, enfim, a pauta foi aprovada. E foi aprovada de uma forma desastrosa, onde, sexta-feira, eu tenho novamente outra reunião em Aracaju, e a discussão, de novo, esse assunto, eu acho que é hoje que está sendo discutida na regional de Aracaju, porque São Cristóvão está em embate com Aracaju, e está sendo discutida a nível regional hoje, e amanhã vai ser discutida a nível estadual. Por quê? Porque Aracaju já se posicionou o seguinte: Itabaianinha, meu relacionamento com você agora não é de cotas. Meu relacionamento com você agora é financeiro. Está aqui os procedimentos que eu vou te ofertar, e está aqui os valores, e está aqui quanto você tem por ano. Se você gastar todo no primeiro semestre, no segundo eu não marco nada para você. Esse foi o posicionamento de Aracaju para os municípios todos. O Estado permaneceu em silêncio, e o que nos disse foi que
não iria agregar os serviços de Aracaju. Não tinha condição de agregar o serviço de Aracaju. Ocorre que algo mais grave está acontecendo. Aracaju, além de fazer isso, disse: esse procedimento e esse procedimento eu não oferto mais. Então, hoje, eu e os meus colegas secretários do Estado de Sergipe estamos com procedimentos que nem o Estado e nem Aracaju oferta. Nenhum dos dois oferta. E nem nós temos capacidade instalada para ofertar. Infelizmente, a população do Estado de Sergipe está atravessando essa situação drástica, triste, porque quem é SUS dependente está sem a garantia do seu cuidado, está sem a garantia do seu serviço a ser ofertado. E abro um parênteses aqui importantíssimo para todos que nos acompanham agora. Não são os profissionais de saúde apenas, e os secretários apenas, e os parlamentares apenas, que fortalecem o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde precisa ser fortalecido principalmente pelos usuários, por aqueles que acessam. Por quê que eu estou falando isso? Porque o sistema público do nosso país ele é gigante, ele é modelo para várias nações, mas ele é limitado. O que é ofertado para o Sistema Único de Saúde, os senhores podem ver, é uma quantidade, a nível do Ministério da Saúde, é uma quantidade muito aquém de outros segmentos da sociedade. Então, quando um usuário ele vai marcar um exame que ele não necessita, mas porque ele quer um check-up, quando um usuário ele vai passar por um especialista que ele acha que ele precisa, que o médico já disse, você não precisa, está aqui, mas ele quer a todo custo, ele está tirando o direito daquele que realmente precisa. Porque o SUS ele é universal, o SUS é para todos. Mas ele precisa respeitar o princípio da equidade, mais para quem tem menos. E é desafiador hoje gerir esse Sistema Único de Saúde, justamente também pela falta de conscientização de alguns que querem acessar o serviço sem necessidade. E aí a gente acaba faltando para aqueles que precisam. Então, se os senhores quiserem, precisarem, estou aberta para trazer, posterior, o que será decidido amanhã. Amanhã haverá uma discussão, porque o que foi pactuado em janeiro foi que Aracaju ia liberar o sistema, e realmente liberou, voltou a funcionar, mas, no primeiro quadrimestre, Aracaju ia dizer, Itabaianinha, você tinha X, você já gastou meio X, agora você só tem meio X, entende? Ficou pactuado isso. Só que nós estamos vivendo a angústia de uma população chegar numa central de regulação e dizer, se o seu sistema não marca, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro, eu vou para onde? Eu marco onde? Eu busco aonde? E a gente sabe que a Constituição do nosso país diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E compete a esses órgãos, e nós sabemos que no nosso país tem acontecido de maneira forte e intensa a municipalização dos serviços de saúde, porém, esses municípios precisam serem financiados, ajudados para que eles ofertem. Como eu mostrei para os senhores, o Estado oferta no sentido da saúde, e deixar bem claro que não estou criticando o governo, não, estou falando de questões práticas. Não estou falando de partido aqui, por favor. Eu estou falando de realidade. O governo não é só em Itabaianinha, é no Estado todo. Ele investe em assistência farmacêutica e a parte hospitalar nos municípios que não possuem hospitais do Estado. Itabaianinha não tem hospital do Estado. Itabaianinha tem um hospital filantrópico, que é sustentado por 3 entes. A gente transfere dinheiro da União, do MAC, para eles, a gente transfere recurso municipal e transfere o montante que eu demonstrei do Estado para eles. Então, é um assunto bastante sensível, polêmico, e que tem machucado toda a população do Estado de Sergipe. Toda de verdade. Ontem, eu conversei com um deputado pedindo, suplicando, tem uma notícia boa também, nós temos um teto baixíssimo de média complexidade, porque o que eu estou falando é média complexidade, eu estou falando de MAC, média e alta complexidade, que são os exames e procedimentos. Itabaianinha, quando eu comecei a ser responsável pelo fundo, ele tinha um teto baixíssimo de R$89 mil. O que é isso? A gente só poderia receber, na média complexidade de emendas, R$89 mil apenas. A gente avançou para R$160 mil ano passado, e eu recebi a informação ontem que nosso teto foi para mais de 1 milhão. Me alegrei com muita gratidão a Deus mesmo, e, claro, já comuniquei às pessoas que
estão relacionadas a esses direcionamentos de emendas que não foquem em Itabaianinha, em atenção primária, porque nós, em atenção primária, é importante, nossa porta de entrada, é o nosso maior serviço, é o nosso carro-chefe, mas nós não temos problema de financiamento na atenção primária. Nós temos problema de financiamento na média complexidade e no bloco de vigilância. Vigilância não recebe emenda parlamentar. Emenda parlamentar só vem para a atenção primária ou para a média complexidade. E, por isso, nossa decisão de reduzir a quantidade, que, se tiver pergunta, aí eu vou falar sobre os agentes de combate de MIAs. Então, o que ocorre? O teto subindo, investimento vindo, se vier investimento da média complexidade, o município de Itabaianinha, e eu já solicitei de Luziândra, um levantamento de quais são os procedimentos que Aracaju e Estado não oferta e que a população está buscando e nós estamos sem resposta. Me dê quais são eles. Qual a sua maior demanda reprimida? Porventura recebamos emendas na média complexidade, vamos criar mutirões, vamos ter que vincular convênios e parcerias para que a gente oferte aqui em Itabaianinha ou em outra localidade esses procedimentos para que a população ela não fique desassistida. Com relação à causa de morte, respondi? Alguma dúvida sobre a PPI? Pronto. Com relação à mortalidade infantil, foi passado para os trabalhadores, tanto enfermeiros, quanto médicos, quanto odontólogos, a nossa preocupação e a nossa tristeza, porque a educação permanente ofertou a IDP, que é um curso voltado a os profissionais realizarem o cuidado ao desenvolvimento da criança, como também foi ofertado um curso de puericultura, orientando o que deveria fazer na criança. Mas as maiores causas de morte dessas crianças foram relacionadas às doenças do trato respiratório. Não sei se vocês lembram, mas iam muitas crianças com desconforto respiratório para o hospital aqui, e essas crianças eram transferidas para o GECE, e a rede do Estado começou a ficar lotada, não somente em Itabaianinha, mas em todo o Estado, ficou lotado de crianças com desconforto respiratório, com insuficiências respiratórias. Então, a maior parte está relacionada a isso, a parte respiratória, que a gente precisa, e a gente já começou a nossa vacina contra a gripe, a gente já está no período sazonal, o período de intensificar a imunização, para que a gente reduza ao máximo o número de pessoas adoecidas pelo vírus da influenza. Também. Quero cumprimentar a todos com bom dia, cumprimentar a presidente em exercício, a colega vereadora, conhecida popularmente como Neném da Saúde, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, funcionários desta casa, público presente. A própria secretária já havia antecipado uma pergunta que eu iria fazer relativa à questão dos agentes de endemias. Eu gostaria que a senhora passasse como é que está a situação, qual era o quantitativo do ano passado, como é que está a situação esse ano, como é que está a divisão para cobrir a parte da zona urbana, zona rural, em média, de quanto em quanto tempo é que um agente tem que cobrir novamente aquela área, ou se tem algo nesse sentido. Eu gostaria que a senhora expusesse aqui essa questão, porque eu sou muito questionado, principalmente por algumas pessoas que entram em contato dizendo: Jonatas, veio um agente aqui tal dia, quando é que vai vir? A gente fica com medo da situação da dengue. E aí já houve uma fala da senhora relativa a uma estabilidade, porém passou, se eu não me engano, para 1,5. Exato, 1,5. Então, eu gostaria que a senhora falasse essa situação. E a segunda questão é: vai vir um novo odontomóvel. Eu acredito que o município já possui... Tem uma sessão da ex-deputada... Isso. Eu vou concluir. A senhora explana, fica bom. Vai vir um novo odontomóvel, porém o município já disponibiliza de um odontomóvel que foi disponibilizado na época pela ex-deputada Janie Mota. Eu gostaria só que, em cima disso, a senhora falasse como é que está sendo a utilidade desse odontomóvel que já existe no município de Itabaianinha, e, sendo possível, a senhora falou que aproximadamente houve uma emenda, se não me engano, federal de 970 mil. Quem destinou? E a outra emenda de uma deputada, que no caso a senhora não citou o nome, mas eu fiquei curioso em relação a 300 mil, assim, para ficar claro para a população. A senhora falou aproximadamente. Pronto, aproximadamente 300 mil, só para não ter o número exato, mas aproximado, a senhora que pudesse expor nesse sentido. E, para fechar,
em relação à unidade lá, né, o nosso posto famoso Povoado Arruda, eu tenho que lembrar da comunidade, como é que está sendo o atendimento lá, quantos profissionais são disponibilizados por semana, como é que está a situação daquela região, Povoado Sapé, Povoado Arruda também. Muito obrigado pela atenção. Com relação aos agentes de combate a endemias, como eu demonstrei, o Bloco da Vigilância e Saúde é um bloco subfinanciado. O Ministério da Saúde, Itabaianinha, ela precisa de 12 agentes de combate à endemia. Esse é o parâmetro, o senhor pode acessar o Fundo Nacional de Saúde, o senhor vai ver lá no bloco de financiamento, quando o senhor pega o valor que a gente recebe e divide por 12, o senhor vai encontrar o piso do agente de combate à endemia. Então, eles mandam o piso do agente de combate à endemia para 12. O município de Itabaianinha, ele tem 15 agentes de combate à endemia efetivo. Ele tinha 16, houve o falecimento de um deles e desceu para 15. Além desses 15, ele tem também um profissional, que é do Ministério da Saúde, que está compondo lá. Então, hoje nós temos 16. Como um dos servidores efetivos ele foi nomeado como líder, como coordenador, então nós temos 15. Desses 15, a gente também precisa dar aos trabalhadores os direitos, férias, e agora, recentemente, a gente vai começar a liberar as licenças prêmios, porque nos sinalizaram que estão cansados, estão precisando de uma pausa. Essas licenças prêmios não ficarão lacunas. Nós vamos contratar pessoas para que não fiquem paradas as ações. Então, com relação a eles, a questão da redução, o que me deu segurança e tranquilidade de não voltar, eram 24. Eram 9 do processo seletivo, eram 9, isso. Eram 9 do processo seletivo e 15 efetivos, eram 24. O que acontece? Quando nós verificamos o desfalque financeiro importante no bloco, a gente começou a mudar a fonte de pagamento deles para a RP. Não sei se os senhores lembram, no segundo semestre, o município se posicionou de que estava com dificuldade financeira. Foi aquela situação que o presidente enviou, a questão da FPM. E aí, nós pensamos em já cancelar esses agentes de combate à endemia. Em contrapartida, saiu aquela lei complementar que possibilitou para a gente reprogramar saldos e utilizar saldos parados em contas. Então, a gente planejou esse saldo para pagar esses agentes de combate à endemia, para também não gerar desemprego e não desvincular. E a gente manteve. Porém, quando iniciou o exercício 2023, eu não tinha mais como usar esses saldos, eu não tinha mais onde de retirar esse dinheiro, então a gente deixou que ficasse esses 15 e fomos, claro, monitorando, supervisionando e acompanhando esses dados. Qual a minha tranquilidade com relação ao Lira? Muitos dizem que o Lira, o líder, algumas pessoas, muitos não, algumas pessoas. E, claro, quem está fora, a gente não quer ficar desempregado, a gente quer trabalhar, a gente quer ter renda, e, no afã de retomar os trabalhos, a gente tem as nossas justificativas de acordo com a nossa pessoalidade em algumas situações. E aí algumas pessoas poucas pessoas, começaram a dizer que o Lira estava distorcido, que o Lira estava sendo feito de forma direcionada para reduzir. Se o Lira tivesse distorcido, se o Lira tivesse direcionado para a redução, ele não deveria estar similar aos dados da Vigilância e Saúde. Se o Lira tivesse errado, eu estaria com inúmeros casos de dengue através do laboratório municipal. Eu estaria com várias notificações de dengue, e eu não tenho. E, além de eu não ter, o hospital também não me envia esse dado, porque o hospital recebe muito maior volume, porque tem febre, dor de cabeça, geralmente vai mais ao hospital, é cultura da população, do que a unidade básica de saúde. Então, a informação do Lira me dá segurança, porque ela está em sintonia com os dados da Vigilância e Saúde. Então, o líder estava afastado de férias no mês de fevereiro, retomou agora, e conversei com ele, pedi a ele, exigi dele que os trabalhos começassem na zona rural, porque a informação que eu recebi é que o trabalho estava sendo dentro da zona urbana e que a zona rural estava aquém. E ele me garantiu que os trabalhos iam ser distribuídos de forma geral no município, e que eu ficasse tranquila que, com relação a eles, nós estávamos em controle, em conformidade. Então, falei do financiamento, falei da quantidade, teve alguma outra deles? Não, de agente de endemias, respondi tudo. Pronto. O odontomóvel. Nós recebemos da ex-deputada Janier a sessão do odontomóvel, que, inclusive, quero aproveitar aqui, através da sua pergunta, para agradecer, porque esse odontomóvel ele tem contribuído bastante na assistência de saúde bucal. Hoje, esse odontomóvel ele tem, como diz no ditado popular, dado um pau grande
importante mesmo, muito, 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 do tanto que frequentemente vão para a rádio, que quebrou, porque realmente ele não suporta. São pessoas atendidas naquele odontomóvel, manhã, tarde e noite, lá na Maria Francisca, porque a gente não conseguiu adaptar um consultório odontológico na Maria Francisca, a gente não conseguiu. Então, essa notícia de que a gente vai receber o odontomóvel alegra meu coração, porque a Puxica vai dar ordem de serviço. Eu consegui adaptar um consultório odontológico na Puxica, mas eu não vou conseguir adaptar um consultório odontológico na ilha. Então, esse odontomóvel da Maria Francisca, ele vai para a ilha, para que a população da ilha não fique sem cuidado de saúde bucal. Esse odontomóvel, que eu preciso dizer para os senhores que nós estamos atravessando uma dor, acredito que aqui também deve vivenciar isso, que é a nova lei. A nova lei, para sair uma licitação, exige inúmeros instrumentos, o prazo é alargado, e até essa data eu não consegui ainda publicar um processo pela nova lei. Estamos sobrevivendo dos processos do ano passado, pela antiga lei. Então, a vantagem desse odontomóvel do governo federal é que vem o espelho, e o espelho é mais tranquilo dos pregoeiros estar licitando. Então, eu sonho que esse odontomóvel chegue quanto antes. Para quê? Para que a gente utilize ele para a região do Arruda, do Sapé, da Patu. Porém, a coordenadora de saúde bucal me solicitou a implantação de um consultório odontológico lá na Água Boa, porque a escola tem uma estrutura muito boa, os atendimentos estão acontecendo lá e tem um espaço. E ela me solicitou, se possível, uma cadeira odontológica. A gente está analisando, porque lá na Maria Francisca, os senhores vão ver, vão ter 3 consultórios odontológicos, era um, vai ter 3, implantados dentro do estabelecimento. Então, a gente está vendo, porque a gente comprou as cadeiras pensando nesses 3, pela ampliação que falei para os senhores de equipe de saúde bucal. Então, a gente vai estudar se consegue uma cadeira utilizada, que esteja em condições para estar levando lá para Água Boa, para a gente ofertar atendimento odontológico lá, visto que eles vão, quando houver a ordem de serviço, a interrupção desse serviço odontológico. É um desafio, essas reformas, é um desafio ofertar saúde bucal para a zona rural, e o odontomóvel é um facilitador, é uma bênção, porque você chega perto e você oferta, e oferta em um lugar com toda a condição que o Conselho de Odontologia exige. Respondi esse. As reformas da UBS, eu falei, a utilidade. A emenda 970 mil, da média complexidade, foi destinada pelo deputado federal Tiago. Foi utilizada no pagamento dos 2 ônibus, eles são mais de 50 mil por mês, a locação deles. Foi utilizado na van, que é quase 10 mil reais a locação dela, fora o abastecimento, mas o abastecimento a gente faz de recurso próprio. A van que gira com os renais, terça, quinta e sábado, e também transporta os pacientes que fazem tratamento de glaucoma. Foi utilizado também para pagar o sistema Acone, que ele é mais de 5 mil reais, que é o sistema que a gente regula os procedimentos da média complexidade na secretaria, e na ajuda também da transposição de valores da parcela que a gente faz para o hospital. Itabaianinha faz 115 mil de recurso próprio para o hospital, a gente utilizou 80 mil desse recurso e a gente estava transferindo 35 mil para sobrar recurso próprio naquela situação iminente que a gente viveu do segundo semestre. A emenda de exames que eu falei, estadual, foi da ex-deputada Diná, de 50 mil, onde esse dinheiro a gente utilizou para desafogar a demanda reprimida de exames laboratoriais e raio-x. A gente utilizou esse valor. A emenda de quase 300 mil, 200 mil e pouco, que foi a única detenção primária que a gente recebeu, foi do senador Laércio, foi ele que destinou. E, com relação à Arruda, nós fizemos uma melhoria na infraestrutura, pintamos, melhoramos algumas situações lá. A enfermeira que estava lá, no Arruda, ela foi direcionada para conveniência, porque a profissional da conveniência, claro, nós enfermeiros temos liberdade para dizer se queremos ser responsável técnico ou não. Então, a enfermeira se posicionou que não queria, porém, é uma obrigação minha ofertar em todos os estabelecimentos um responsável técnico de enfermagem. Então, a enfermeira que estava na Arruda foi para a conveniência, está responsável técnica lá. A enfermeira do povoado dispensa, que é a enfermeira que é responsável por toda aquela localidade, sinalizou para a gente que não tinha nenhum tipo de dificuldade em cuidar do território, visto que a enfermeira da Puxica, a enfermeira da ilha, a enfermeira do jardim, elas dão conta de todas as micro-regiões. Mas, claro, a gente sabe que, quando a gente oferta para a população algo,
a população sempre quer algo e mais, não algo e volta. Não é? Todo serviço público que a gente começa, o ideal é que a gente mantenha ou cresça a redução, mas o médico direciona-se lá para o Arruda, semanalmente, juntamente com os trabalhos da enfermeira, e lá também é ofertado tanto atendimento de psicologia quanto de nutrição. Então, esses 4 atendimentos, enfermagem, médico, nutrição e psicologia, é ofertado lá dentro de um cronograma. Especificamente, não consigo te dizer agora qual dia da semana e a quantidade, porque é uma informação mais de controle da atenção primária, mas sei que acontece. Acho que foi isso. Bom dia a todos e a todos aqui presentes. Quero parabenizar primeiramente a secretária por esse belíssimo trabalho e fazer uma pergunta a Vossa Excelência sobre o que a senhora falou agora há pouco das reformas das UBS. Citou o nome de várias localidades. Quero saber de Vossa Excelência quando vai começar o projeto de reforma do antigo, vou falar do antigo posto médico Porra do Jardim. O ano passado, nosso deputado Tiago, disse que tinha uma emenda destinada para esse antigo posto médico Porto Jardim, e eu quero saber como é que está o andamento desse projeto, para que a gente dê explicação à nossa população, principalmente que é uma das maiores unidades da região de Itabaianinha. Quero também saber sobre a médica. Primeiro, parabenizar ela pelo trabalho que vem fazendo lá nesse posto, e saber por que tirar ela 2 dias daquela localidade para outro local, porque lá a demanda está muito grande, os agentes de saúde estão lá fazendo o possível para que ela atenda aquelas pessoas, mas queria saber esse motivo, que lá nós estamos precisando de colocar mais um médico tipo mutirão para diminuir essa demanda de várias localidades no Porra do Jardim, vários povoados que dependem do posto médico Porra do Jardim. Muito obrigado, e é só isso minha pergunta. Marcelinho, na verdade, eu quero pedir desculpas para a população do povoado Jardim, que realmente a infraestrutura daquela unidade é totalmente incompatível para a dignidade que eles possuem de atendimento. A unidade está precisando urgentemente ser ampliada, urgentemente ser reformada, e quando houve a construção do projeto, foi verificado que o ideal ali seria a construção de um novo estabelecimento e não uma reforma. Quando a gente vai reformar a nossa casa, a depender do que a gente vai fazer, é melhor a gente construir uma nova. E foi isso que foi evidenciado. Evidenciando essa necessidade de uma nova UBS, uma UBS ampla, com capacidade instalada para aquele território que é gigantesco. A gente sabe da importância de ofertar serviço de saúde ali. A gente começou as buscas por ajuda para a construção, porque quando foi feito o projeto e pensado na construção, ficou em mais de 1 milhão e o município não tinha condição de sozinho construir esse estabelecimento. No novo PAC, a gente enviou a fotografia da UBS, enviou o terreno, tanto à frente quanto ao fundo, disponível, que é do estabelecimento de saúde, e, graças a Deus, foi aprovado, e assim que a gente receber, a gente passa para o pessoal do administrativo da licitação, para que uma empresa, o quanto antes, venha iniciar a construção da nova UBS do povoado Jardim. Com muita verdade, não sei, com muita verdade e certeza, não vou dizer não sei não, a gente não entrega esse ano. Porque uma nova UBS para construir na estrutura que está pensada, que foi idealizada, e pelos moldes do Ministério da Saúde, é uma grande, gigantesca estrutura. Então, a gente não consegue construir em 9 meses. Possivelmente, o próximo gestor vai estar aqui apresentando, entregando para a população essa UBS, com muita verdade e transparência. Mas me alegro, porque a gente deixa a conquista. A gente deixa o fazer conquistado e alcançado. Lá não vai ficar do jeito que está. Eu vou providenciar o quanto antes a pintura, porque realmente está em situação vergonhosa a situação do povoado Jardim. Por que não foi feita a pintura lá ainda? Por que a gente não foi lá ainda? Porque nós precisávamos, foi assinado o contrato da reforma das UBS, e eu preciso ter pressa de entregar esses estabelecimentos para as empresas. E eu só consigo entregar quando eu alocar a equipe em outro local. Então, a gente precisava
providenciar os locais para poder a gente entregar para as empresas esses lugares para reformar. Então, o jardim, com certeza, esse ano ainda será licitado. Claro, a gente recebendo do Ministério já o espelho, a proposta, tudo formalizado. A gente encaminha para o setor de licitação. Porém, a gente vai providenciar tanto a identificação, a unidade está sem identificação, a gente vai providenciar a identificação e a pintura, porque realmente a situação está horrível e vergonhosa. E peço até perdão e desculpa à comunidade. Deixa eu só terminar. Com relação à médica, nós estávamos com todas as unidades básicas de saúde, todas com médico, todas. Nenhuma estava sem médico. Depois que a gente tomou a decisão de fazer essa adesão ao Mais Médico, a gente nunca mais sofreu por falta de médico. Inclusive, eu estou em questionamento com a supervisora, porque eu recebi a denúncia de um agente comunitário de saúde que, quando nós tínhamos os médicos diretamente ligados ao fundo, que não queria cumprir carga horária, a gente ofertava uma quantidade maior de consulta do que hoje, que nós temos médico 4 dias e meio. Então, me direcionei para a supervisora do programa e disse a ela: eu sou enfermeira. Com relação ao Conselho Regional de Medicina, qual a obrigação do médico atender? Quantas pessoas pela manhã e quantas pela tarde? Porque eu vou te enviar a produção dos seus médicos que você acompanha, supervisiona, e te mostrar. Porque mesmo hoje, tendo médico 4 dias e meio, que é a carga horária preconizada pelo Ministério da Saúde, a população reclama que não está acessando os médicos. Então, eu preciso saber qual a obrigação dele cumprir, quantas pessoas ele precisa atender de manhã e tarde para eu exigir dele que a população acesse. A médica que estava na Caraíbas, ela foi chamada no Mais Médico e eu recebi a informação, porque em Itabaianinha ela tem 4 médicos, 4, gratuito, do governo federal. Desses 4, a gente paga auxílio financeiro, que é auxílio alimentação. 2 pelo Médico pelo Brasil, que é Kerlone na Conveniência e Daniela no Jardim, e 2 do Mais Médico, onde do Mais Médico eu estou sem um, que era aquele que estava no Jardim, que não queria cumprir a jornada e eu desvinculei ele, antes dessa que está agora. Eu te expliquei porque eu precisei desvincular ele, porque ele não queria cumprir a jornada e eu ia responder junto com ele. Ele se desvinculou e foi embora. Essa vaga dele gratuita está aberta, não veio ainda. Os demais, a gente tem eles por coparticipação. O que é isso, coparticipação? O Ministério da Saúde manda um recurso para pagar as ações de atenção primária. Esse recurso já vem descontado o salário desses médicos. Eles estão vinculados a eles, mas o que eu receberia já vem descontado o salário deles, que são os demais médicos. Estão na Ilha, estão na Puxica, estão na Dispensa, estão no CESP, estão no Sítio Pereira e estão 3 na Maria Francisca. Esses são os de coparticipação, os médicos federais. Então, a médica que estava na Caraíbas, a gente contratou direto para o município, ela recebeu o chamado do Mais Médico e eu recebi a informação, eu tenho uma reunião dia 2 de abril, terça-feira, com o pessoal do Mais Médico, que eu recebi a informação que Itabaianinha vai receber o seu 4º médico gratuito. Para que eu não contratasse um médico no meio do mês, porque a médica saiu no meio do mês na Caraíbas, e depois dissesse, não preciso mais do seu trabalho, porque eu vou receber um médico do governo federal. A gente pediu, que a gente entende que é o território com menos queixa de relação de consulta médica, é a Puxica. A população não reclama muito de atendimento médico, então a gente pediu que a médica da Puxica viesse nos ajudar aqui na Caraíba com um dia de atendimento e pediu a médica do Jardim, pelo perfil, que ela tem um perfil muito bom daquela médica, não desmerecendo os demais, mas um perfil excelente de cuidar da população, humanizado. Então, a gente pediu que ela viesse também um dia para Caraíbas, e a gente está ofertando 2 dias de atendimento médico na Caraíbas até abril, que foi a promessa que eu recebi, que vai chegar o Mais Médico gratuito que o município tem. Que, repito, não foi contratado porque a médica que estava na Caraíbas se desvinculou esse mês. Se eu não estiver confusa, ela desvinculou dia 12 ou foi dia 10. Porque é muita informação para eu saber agora, em tempo real, te dizer. Mas essa realidade não vai permanecer. Volta a doutora Luna para a Puxica, volta a doutora Evelis para o Jardim, e essa realidade que passei para os senhores, estou em discussão com relação a esses médicos estarem 4 dias e meio e a população está insatisfeita com relação ao acesso. Recebi essa informação de um agente comunitário de saúde na reunião do Conselho Municipal de Saúde, ela se fez presente e disse, e usou até a fala assim, vocês trocaram 6 por meia dúzia. Agora a gente tem médico todo dia e a gente não tem a quantidade de oferta que a gente esperava, porque se aumenta os dias, espera-se que aumenta-se a quantidade. Só que eu, enquanto gestora,
e, enquanto enfermeira, também não posso dizer ao médico quanto que ele tem que fazer. Eu preciso procurar informação para poder a gente dialogar e também procurar entender. O que a médica já me informou é o seguinte, que o Conselho Regional de Medicina, ele não estipula em quanto tempo você tem que atender a pessoa. Ele não diz quantas pessoas você tem que atender, mas é sabido que o tempo máximo de cuidado, geralmente, é de 30 minutos, para que o médico estude, faça anamnese, colete a história do paciente, faça a avaliação do paciente, o exame físico, para ele chegar ao diagnóstico. E me explicou também que os médicos recém-formados, eles têm um tempo mais ampliado de cuidado do que os que já têm experiência, e também me explicou que, a depender do cuidado, a consulta demanda um tempo maior. Por exemplo, um pré-natal, ele requer mais tempo do que uma consulta geral, uma consulta clínica geral, onde o paciente vai fazer uma avaliação geral, como que eles dizem, um check-up. Né? Então, mas eu fiquei devendo, já recebi, de enviar para ela a produção de cada um deles, eu já tenho. Eu puxei o último quadrimestre para que ela analise, sente com eles e procure entender com eles e dialogar com eles para que a gente amplie essa oferta, porque não está faltando médicos, com exceção da Caraíbas, e por que a população está dizendo que não está conseguindo acessar esses médicos, entende? E também, assim, é muito complicado, sabe, Marcelinho, a gente formar uma opinião sobre queixas. Porque, veja só, lá no Sítio Pereira, a população está amando a médica, mas ela demanda 30, 50 minutos no atendimento, porque ela faz uma avaliação minuciosa, detalhista. Então, a gente ouviu na reunião do conselho, uma das conselheiras dizer, pelo amor de Deus, que aquela médica demore, porque eu nunca fui examinada, ninguém nunca tocou em mim, ninguém nunca me avaliou no olhar daquela médica. Então, assim, é complicado, porque há quem reclame porque quer uma quantidade maior, e há quem reclame que quer um olhar melhor. E o olhar melhor vem a partir do tempo. Então, quanto mais tempo, mais eu vou te ouvir, eu vou te escutar, eu vou te cuidar. Então, eu vou ofertar menos. Se eu for fazer uma consulta mais simplória, mais simplificada, eu vou fazer mais, mas talvez eu não oferte a qualidade que eu poderia te ofertar. Então, mesmo assim, eu vou discutir com ela para que a gente melhore, porque a reclamação lá na Maria Francisca é evidente de que algumas pessoas não estão conseguindo marcar, e lá tem médico de segunda a sexta, 4 dias e meio. Mas, se os senhores necessitarem sobre a PPI, sobre essas questões médicas, podem estar enviando um ofício, eu posso vir aqui esclarecer para os senhores, e a gente vai dialogando e construindo dentro do território que a população precisa. Mas, obrigado pelo relato, a esclarecer. Quero dizer a Vossa Excelência que não é uma queixa, não, é uma necessidade. A senhora sabe que a maior região é aquela região do Jardim. Então, se as pessoas nos cobram, chega até a minha pessoa, então a gente tem que correr atrás da explicação à população. Bom dia, secretária Ingrid. A senhora está fazendo um belíssimo trabalho, né? Agora, a gente tem algumas queixas que não tem, o ser humano tem falha, né? Eu passo para a senhora e, graças a Deus, resolve. Então, acho que não precisa vir atrás de um vereador, uma pessoa que está com um problema, dor de dente, com urgência. Foi 3 vezes lá naquele CESP, né? E voltou para trás. Aí eu cheguei e disse, rapaz, que conversa é essa tal? Pedi um da gente de saúde e, graças a Deus, passei para a secretária Ingrid, no outro dia foi resolvido. Então, tem alguma coisa de errado? Eu disse até a Ingrid, eu acho que tem alguma coisa de errado, resolva esse problema. De tanto que a menina não quis nem me levar lá para não ter problema. Aí eu disse, não, já resolveu, graças a Deus, tal. Então, é uma falha que não pode acontecer. Quem manda uma imagem de uma secretária excelente, né, que trabalha bastante, atende todo mundo, né, e graças a Deus, a senhora Ingrid, e resolve o problema. Então, acho que não precisa vir então o vereador, ele já sabe mais ou menos a dor, e simples resolver. Vamos resolver para ninguém criticar a gestão, não criticar a secretaria, não criticar os vereadores, porque a pancada vem para vereadores. E, graças a Deus, assim que eu aciono a senhora,
Graças a Deus, o problema é resolvido. Então, é uma coisa simples e fácil. Só ele querer, boa vontade de fazer. E bom dia a todos. Fique com Deus. Só mais uma. E eu encerro. Só mais uma pergunta, senhora presidente. Muito obrigado. A secretária puxou o exemplo aí do Sítio Pereira e eu acabei lembrando que no início do ano, especificamente no início do mês de fevereiro, eu estive lá naquela unidade e eu acabei detectando algumas situações. Eu gostaria que a secretária se posicionasse, porque eu acho que a situação do jardim, em função do porte da estrutura, é crítica, mas a situação do Sítio Pereira também é crítico, em função da incapacidade ou talvez de um problema crítico, que é a não conclusão daquela obra lá do Povoado Alto. Eu gostaria que a senhora falasse como é que está a situação lá do Povoado Alto. Estive lá o ano passado, procurei a senhora, praticamente já é quase um ano posterior àquela ida que eu fui lá, né? E aí eu gostaria que a senhora se posicionasse frente a essa questão do alto, que o pessoal sempre me cobra e está ligando. Em relação ao Sítio Pereira, eu acabei encontrando, pelo menos no dia que eu fui, a sala de vacina funcionando no mesmo local que a sala de curativo, né? Foi uma situação um pouco crítica. A sala de alimentação, que é uma sala de aula adaptada, isso um pouco calor excessivo, e faltou um local próprio para a questão do descarte do lixo, para que não possa ter um problema maior, né? Próximo ali daquela parte onde fica a recepção, tem algumas latas de lixo. No dia que eu estive, estavam naquele local, e eu sei que ali é uma situação provisória, mas o que a secretaria puder rever para melhorar, para que a população seja melhor assistida, eu gostaria que a senhora falasse sobre essa situação, e eu acredito que, dando certo, quem ganha é a comunidade de lá do Sítio Pereira, Círculo Vizinho, e a própria secretaria também como um todo. Muito obrigado. Com relação ao Sítio Pereira, é importante essa pergunta, porque recentemente o governo abriu aí retomada de obras, o governo federal, para todos os entes, tanto para a educação, com relação a creches, escolas, quanto para a saúde, e eu estava impossibilitada de cadastrar aquela obra do alto, porque aconteceu uma audiência, tem, em média, 15 dias, foi semana retrasada, e, infelizmente, não houve consenso entre a administração pública e a empresa. A empresa pediu um valor excessivo de execução, onde nós não tínhamos garantia de pagar, porque ele não executou aquele montante qual ele estava solicitando. Aquela obra, infelizmente, já passou por 4 empresas. Infelizmente, o que ficou decidido na audiência foi que um perito judicial iria até a obra, fazer o cálculo de quanto realmente era de direito da empresa, para a empresa receber, para que, posterior a isso, eu tivesse o direito de relicitar, mais uma vez, o que falta ser executado naquele território. Porém, eu recebi, graças a Deus, uma ligação do presidente do COSEMES, me pedindo que eu entrasse no sistema e cadastrasse a obra, porque o governo federal poderia rever também essa situação. O fato da obra não ser uma obra jogada, abandonada, mas uma obra que está em situação de discussão, de diálogo e tentativa de solução. Então, a gente cadastrou no programa que ele lançou agora, de resgate dessas obras paralisadas no país, e a esperança é que esse perito, quanto antes, se direcione para lá, diga qual o valor. O município já fez depósito de um valor que foi definido pelo judiciário, porém, a empresa não teve pactuação. Com relação ao Sítio Pereira, a gente vai pintar o jardim, vai para lá, porque, além dessas salas também lá, está precisando de pintura, alguns locais estão insalubres, a gente tem conhecimento disso. Além disso, a gente vai levar as divisórias que a gente utilizou naquela casa onde está a Maria Francisca, para estar fazendo novos ambientes, novos cômodos naquele vão onde fica a cozinha, ali pode ser aproveitado, e a gente comprou divisórias navais, para fazer as divisórias lá naquela casa em frente ao posto Seu Branco. Então, vão ser levados essas divisórias para que a gente crie essas salas dentro do que é preconizado para acontecer os serviços de saúde. Também, não muito em breve, mas também não muito longe, nós vamos adequar a escola dos Olhos d'Água, que em comodato nos será cedido, para que a gente oferte atendimento de saúde naquela escola, porque ali a gente abraça muito melhor o território do que no Sítio Pereira. A população daquela região ali pede muito ações de serviço de saúde de forma mais
central para eles. Eles reclamam muito do que precisam de se deslocar para receber os cuidados de saúde. E a equipe tem se esforçado bastante, já fez atendimentos em associação, já fez atendimentos em algumas casas que a comunidade disponibilizou para prestar atendimento. Então, a gente vai adequar, porque a escola precisa de melhorias, a escola precisa de pintura, precisa de algumas melhorias para que a gente oferte lá. E a gente até pactuou na reunião do conselho, porque 2 conselheiras é desse território, dessa região, e a gente pactuou até com elas de os atendimentos serem, pelo menos, 3 dias nos olhos d'água. Uma semana, 2 dias a médica, 1 dia a enfermeira. Na outra semana, 2 dias a enfermeira, 1 dia a médica. Porque ela nos assegurou que, nos olhos d'água, a busca é muito maior e vai atingir uma população muito maior do que de forma descentralizada aqui no Sítio Pereira. Com relação também ao Sítio Pereira, o prefeito fez um projeto junto aos engenheiros e arquitetos. Falo que ele fez porque ele construiu com o que ele sonhava para aquela região e está sendo analisado a parte financeira, onde lá será construído, onde existe aquela escola mesmo. Um complexo de atendimento público, no sentido de uma praça, junto com algumas salas onde a assistência social vai fazer alguns cuidados de algumas ações e os cuidados de saúde não vão ser retirados. Então, pensa-se em ali ser um grande complexo de atendimento à população daquele bairro, tanto a nível de uma praça para acontecer as ações do Adote Saúde, como hoje está sendo sucesso em frente ao hospital, na Praça Orlando Ferreira. Tem sido, eu quero até aqui parabenizar a todos que fazem parte do Adote Saúde, tem sido assim show de elogio e de aceitação. Então, lá há um projeto, uma programação, está sendo apenas verificada a viabilidade financeira. E existe projeto já construído à planta, se quiserem, posso estar enviando também aqui para os senhores apreciarem, uma praça, salas, onde a assistência social vão fazer oficinas com as mulheres e outras ações que é específica deles, da assistência social, não sei dizer com detalhes, mas são salas de judô não, de oficinas de confecção, e mantém-se a estrutura também de cuidado de saúde, não vai ser retirado de lá. Mas, de emergência, eu posso te dizer que a gente vai adequar os olhos d'água para poder estar abraçando melhor a população desse território, porque, infelizmente, desde que eu entrei, 2021, que está a situação daquela obra do Povoado Alto em embate e em falta de solução. De acordo e de diálogo para chegar ao bem comum, infelizmente. Agradeço a presença da secretária Ingrid Alícia. Caso queira se retirar, fique à vontade. E quero também lhe parabenizar por toda essa explanação, por toda a sua equipe que lhe acompanha, que faz um belíssimo trabalho na Secretaria de Saúde. Você está de parabéns com a sua equipe. Muito obrigada, presidente, mais conhecida como Neném da Saúde. Obrigada por todo o apoio, parceria, pela acolhida de vocês, muito obrigada. Obrigada pelas discussões, que gera transparência e informação para a sociedade e para a população. A gente traz o máximo de informação, mas os debates de vocês são construtivos, porque torna transparente e claro para a população os nossos desafios, os nossos acertos e aquilo que a gente ainda precisa melhorar e acertar. Agradeço aos todos que compõem o Fundo Municipal de Saúde por toda a dedicação, por todo o esforço e principalmente a Deus por nos permitir aqui estar e que Ele nos dê saúde, coragem e sabedoria para que a gente realmente cumpra aquilo que Ele nos chamou a fazer naquilo que a gente está. Um bom dia a todos. Passo a sessão para o pequeno expediente. Convido a vereadora Claudiane Melo para usar a palavra. Retornando aqui minha fala, né? Mais uma vez, bom dia a todos. Na fala de hoje, quero aqui, né, agradecer mais uma vez a vinda da secretária de Saúde e de toda a sua equipe e fazer uma cobrança ao governo do Estado. Governo do Estado, secretário de Saúde do Estado. Né? As demandas estão sendo devolvidas, isso é um absurdo, porque os nossos impostos são pagos em dias e a população clama, senhor governador, clama. Temos pessoas aí morrendo em filas de hospitais esperando um procedimento. Então, o senhor, por gentileza, votei no senhor, por isso sou apta aqui a fazer essa cobrança.
Mais apta ainda, porque votei no senhor, dei um voto de confiança ao senhor. Então, o senhor precisa urgentemente resolver essa situação. Para a saúde, não se tem limite de gastos. Saúde é prioridade em qualquer gestão. Então, senhor governador, tome providências o mais breve possível. Quero fazer uma cobrança aqui também a Pato Maravilha. Né? Votei também no senhor, Pato, vem fazendo um trabalho excelente. Então, estou aqui também como sua eleitora, fazendo essa cobrança, que o senhor vá até o governo, né, e leve essas palavras dos vereadores, da população, não só de Itabaianinha, mas de todos os municípios. Estamos necessitando de atendimento. Isso é o básico, está na Constituição. É dever do Estado a saúde da população. É dever do Estado. Então, por favor, cumpra com as suas obrigações. Parabéns, vereadora. A cobrança belíssima. Não havendo escrito, passo a sessão para o grande expediente. Não havendo vereador escrito, não havendo propositura para a ordem do dia, passo a sessão para explicação pessoal. Não havendo escrito, declaro encerrada a sessão, designando uma sessão ordinária para o dia 26 de março de 2024, no horário regimental. E um bom final de semana a todos vocês. Que Deus